Oi, meu nome é Júlia, eu sou jornalista, me formei aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu estudo a questão de representações nos documentários. Nesse artigo eu fiz sobre o curta-metragem Absorvendo o Tabu, reconhecendo as identidades e representações da desigualdade de gênero no interior da Índia. Então, como eu falei, eu optei por fazer a partir desse filme, que tem a direção da Rai, que é a produção da Melissa Berton. Então, só para um contexto breve, ele é um filme feito no interior da Índia, numa zona rural próxima a Nova Delhi, e ele está disponível na Netflix, tem 26 minutos. Na introdução, eu já trouxe a questão teórica da Spivak, que ela é uma autora indiana e trata dos termos subalterno, da identidade e representação, que eu achei que coube muito bem aqui, nesse possível lugar de dominação, sistema patriarcal, de tudo que o documentário, de certa forma, aborda e critica, né? Essa visão eurocêntrica, enfim. Vale falar também que a documentarista ela não é uma mulher indiana, então existe várias nuances nesse filme, várias falas dos homens, por exemplo, alguns silêncios das mulheres que indicam várias questões desse tabu, né, que é a menstruação. Ali eu citei que a menstruação vai além desse significado de tabu e preconceito, uma vez que esses homens e meninos indianos, então, acreditam que se trata de uma doença. E as poucas mulheres que tenham conhecimento sobre isso não conseguem pronunciar ou não conseguem explicar explicitamente o que significa, né? Aí eu coloquei um trecho porque achei bastante relevante. Para quem não assistiu, vale a pena assistir esse filme. A senhora lhe pergunta por que acontece. O que acontece dentro do seu corpo? Qual o motivo por trás do sangramento? E ela responde: isso é, isso é algo que só Deus sabe. É um sangue ruim que sai da gente. Os bebês nascem por causa disso. É tudo que eu sei. Depois essa mulher, que é mãe, né, ela fala. Também existe essa relação das mulheres que às vezes são filhas, às vezes são as mães, às vezes são as que trabalham. E o filme ele constrói essa vivência das mulheres indianas não só como uma coisa apenas. Elas são várias coisas ao decorrer do filme e nenhuma representação delas anula o outro fato, né? No caso, uma mãe também é filha, uma mãe também é uma mulher que trabalha e aí por diante. Eu trouxe a questão teórica do documentário, porque é pouco explorada, e escolhi esse documentário porque ele tem vários pontos específicos que convergem com os estudos culturais, né? Então, na minha parte teórica, eu trouxe bastante o Gautier, que ele defende que o documentário é, sim, um tipo de filme, né? E é um espaço de configuração de alteridade. Então, ele deixa muito claro que ele é um recorte, né? Ele não é uma verdade absoluta. Contrapõe bastante a mídia hegemônica, né? No sentido de construção, de representação do personagem. E aí isso vai ao encontro lá do que como ele estuda, que cada personagem, né? Cada pessoa, então, é um ator social. Que o documentarista, de certa forma, ele tem controle sobre o filme, mas ele não tem como controlar o que a pessoa vai responder ou não, né? Que até o silêncio dela fala. E aí também eu trouxe o Nikos, né, que é um autor que estuda muitos modos de representação e a função política dos filmes documentários, que ele faz essas questões aí. E também trouxe o De Almeida, que ele traz a questão que um filme também pode ser usado nessa nova dimensão de memória popular, né, ou da história social, porque é um filme bem recente, ele é de 2018, então é um tema bastante atual. Aí, especificamente sobre identidade, eu trouxe o Como Li de novo, que ele trata da política, e isso vai de encontro com o que o Scott e a Spivak estudam, né, da questão da luta subalterna, desses grupos dominantes, da questão do homem como eixo patriarcal, enfim, da cultura, da política, até do teor religioso, né, que o filme aborda. Aí eu não tive como fugir disso, eu tive que trazer o Hal, porque em estudos culturais ele é um eixo principal, é um autor muito estudado. Confesso que tô me aprofundando mais agora, né,
depois que concluí a minha graduação e tudo mais, mas acho que vale a pena aprofundar nessa questão do estereótipo, porque o filme ele traz de forma bem marcada a questão da mulher como uma mulher submissa, uma mulher que não tem conhecimento, e daí, de certa forma, tem a outra personagem que ela é uma mulher que já trabalha, que já contrapõe esse sistema e essa ordem cultural que se espera, né? Que a mulher case, tenha filhos, e em função da menstruação ali ela pare de estudar. Então, a questão da crítica aqui do filme é bem forte, ela é bem pesada até num determinado momento ali, mas eu acredito que todas essas teorias convergem com o que o Gautier fala, né? Que a filmagem é como um encontro e como um recorte, não apenas uma verdade, né? Tanto a Manuela Penafrio também, dos pontos de vistas, sobre o que as mulheres falam, como elas falam e o que a documentarista quer trazer nesse sentido, né? Aqui, porque eu tenho pouco tempo, as diferenças e as convergências da identidade, então, eu trouxe bastante as teorias do Said e do Baba, complementando com o que a Spivak lá atrás, no que o Pódio Subalterno falar. Então, no documentário coexiste essa relação de múltiplas identidades que é exposta através da escultura. Na Índia, a temática ampla sobre a menstruação, há uma ressignificação desse desconhecimento, né? Não é só o fato delas não entenderem isso ou de não conhecerem, né? A ignorância, no caso, de não saber do que se trata, né? Mas da questão de todo o misticismo e, enfim, que se estabelece e continua acontecendo, né, culturalmente para as próximas gerações e que esse desconhecimento acaba fazendo elas se afastarem da sala de aula, por exemplo. Sobre os estereótipos, então, há um estranhamento das figuras, né, aqui elas são bem claras no sentido de oposição mesmo, né, do sentido das mulheres e da visão dos homens. É uma questão muito forte no filme e os meninos ali, eles são questionados, né, sim, é uma doença que atinge principalmente as mulheres. Aí a documentarista pergunta, doença? Aí ele responde, já ouviram falar em menstruação? Sim, eu já, é um tipo de doença, né? Aí também eu trouxe um dado que o documentário traz, que apenas 10% das mulheres têm acesso, enfim, e aí esse projeto ele possibilita também um melhor entendimento e enfim, que elas possam estudar e possam ter essa informação, mas também que seja uma fonte de renda, né, dessas mulheres, porque a produção dos absorventes ela vai ser como um fator financeiro também para a vida delas, né, posteriormente, claro. Seja na dominação, na questão de subalterno, no desrespeito, desumanização, perda de identidade, preconceitos, a questão dos estupros, tortura e toda essa certeza, eu acredito que esse documentário ele traz uma crítica muito forte na visão da Índia. E então, para fechar rápido aqui, acredito que absorver esse tabu é possível identificar os privilégios e as desigualdades sociais e de gênero presentes na Índia e sobre tudo que esse desconhecimento traz, né? Também acho bem importante ressaltar que a questão dos estereótipos ali não é só o que elas falam, né? Às vezes é só o que elas não conseguem pronunciar, né? Que parece que atravessa a questão do corpo delas, é bem interessante. O filme também resgata um problema cultural e da questão de saúde pública, e essa produção também vale citar que foi premiada no último Oscar, sendo que apenas 5 mulheres foram premiadas ao longo dessa trajetória aí do cinema. Então, acho que seria isso, rapidamente, assim, sobre o meu artigo. Eu foquei mais na questão teórica mesmo, não quis adentrar uma análise fílmica, porque acredito que não teria espaço nas 15 páginas para fazer isso, seria muito complexo, muito mais complexo, né? E eu optei por fazer essa questão teórica de tudo que o filme traz e de como ele converge muito com a questão do pós-colonialismo e as questões dos estudos culturais que a gente vê na comunicação. Então, seria isso. Obrigada, então.